Hoje nós temos a mesa do Senhor. Logo após a ministração da palavra, nós vamos participar da mesa. Que alegria para nós, o povo do Senhor. Podemos então desfrutar da mesa que o Pai tem preparado para nós, o seu povo. Louvamos ao Senhor porque este mundo é um deserto e Ele tem preparado para nós uma mesa no deserto. Irmãos, hoje nós vamos estar analisando sobre a doçura da habitação de Cristo em nós. Então eu gostaria que você ficasse bem concentrado, bem atento, para que você não se distraísse da pessoa e da obra de Cristo e daquilo que vai ser dito também nessa noite. Nós vamos ler a palavra. A Bíblia diz em Apocalipse 1:3 que bem-aventurado aqueles que leem, é aqueles que ouvem, aqueles que leem a palavra desta profecia. Então, nós vamos ler as Escrituras, estamos aqui com temor e tremor no nosso coração e na dependência do Espírito Santo para que Ele ministre aos nossos corações. E o assunto é Ele, é o Senhor Jesus Cristo. A palavra não tem outro assunto a não ser o Cristo. Então hoje nós vamos verificar a doçura da habitação de Cristo em cada um de nós. Nós vamos ler aqui inicialmente 3 textos. O primeiro aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 6, que diz assim, Gálatas 4, verso 6: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Preste atenção nessa expressão aqui. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, Espírito de Cristo. Aqui, volta aqui em Gálatas 2, verso 20, diz assim a palavra, final do 19, o início do 20. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, mais último texto, Efésios capítulo 3, versículo 16 e 17. Efésios 3, verso 16 e também o 17, que diz assim a palavra: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Até aqui, os 3 textos. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, como somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos juntos, congregados, debaixo do nome do Senhor. Nos dê nessa noite espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, de Cristo. Nos dê visão espiritual da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. Fale com cada um de nós, abrindo os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para vermos toda a realidade, toda a doçura da pessoa de Cristo em nós. Edifica-nos como igreja do Senhor. Jesus, Ele é o edificador. Nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, os nossos pensamentos, a nossa mente, para que Tu então nos dê todo o discernimento espiritual para compreender algo mais da pessoa de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor, nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós vamos hoje analisar um pouquinho sobre a doçura de sermos habitados pelo Senhor Jesus. Mas para isso, nós precisamos ter uma convicção muito clara de que nós somos filhos de Deus.
Porque se nós então ainda tivermos alguns resquícios de dúvidas, ou de dúvida com relação à nossa regeneração, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ouvir e não vamos digerir, porque a palavra ela não é digerida por nós quando de fato não somos habitados pelo Senhor. Então é muito precioso quando temos olhos abertos para contemplar a vida de Cristo em nós, como nós cantamos aqui, né? Vem revelar Cristo em mim, sei que, ó Pai, é teu poder o revelar o teu Filho em mim. Então, quando temos Cristo revelado, em primeiro lugar significa tudo aquilo que Ele fez de uma forma tão perfeita, tão completa, tão cabal. A obra na cruz não necessita de retoques humanos. Muitos pensam que a salvação, para uma pessoa ser salva, ela precisa ler muita Bíblia, orar demais, muitos jejuns, aí você vai matar o velho homem de fome. O nosso velho homem foi com Ele crucificado, o corpo do pecado foi destruído, então o pecado foi erradicado de nós, foi aniquilado. Então aquele pecado que habitava em nós, Cristo tirou. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o nosso pecado, então temos que crer que Ele tirou o nosso pecado e foi lá no Calvário no seu corpo santo. Então, quando cremos neste fato, o Espírito do Senhor vem habitar dentro de nós, Ele traz toda a realidade, Ele traz a Trindade, vem para dentro de nós. Então dentro de nós mora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós morremos com Cristo, aquele texto de Gálatas 2:20, quando Paulo fala que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu quero que você pense que você está morto com Cristo. Não apenas pense, mas que essa seja a tua convicção. Você está morto, você não vive mais, mas é Cristo quem vive em você. A partir deste, não conceito, mas a partir desta realidade, não mais eu, mas Cristo, é que nós vamos então compreender a doçura de sermos habitados por Cristo. Eu não sei se você tem experimentado, ou melhor, não sei de que forma Cristo tem se manifestado em sua vida. Como dissemos hoje pela manhã, nós temos percebido, irmãos, a manifestação, a expressão da vida de Cristo em nós. Quando Jesus se manifesta em nós, e Ele deve se manifestar em todo o tempo, a gente vai ver hoje aqui a importância de sermos habitados pelo Senhor, porque muitas pessoas vivem um cristianismo dominicalmente. Ele se reúne apenas aos domingos para ouvir a palavra, mas durante a semana deixa a Bíblia no cantinho, não lê a palavra, corre para as Escrituras ou ora para o irmão ou irmã orar quando está numa dificuldade, e graças ao Senhor que Ele manda as dificuldades para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer, porque Ele quer forjar em nós a pessoa de Cristo, formar em nós o caráter de Cristo. Quando falo caráter, é em todos os aspectos da deidade. Tudo que Ele é em realidade espiritual, o Pai deseja formar em nós, para que então Ele seja expresso, ou seja, Ele seja manifesto. O que é a manifestação da vida de Cristo em nós? É Ele se expressando através de nós. De que maneira? Em palavras, pensamentos, em atitudes, em atos, amando. Estão me compreendendo, irmãos? Esqueça de você, você morreu com Cristo, Cristo é sua vida, então vamos deixá-lo, Ele se manifestar, se expressar através de cada um de nós. Aí não apenas você, mas os que te cercam estarão também experimentando a doçura do nosso amado Senhor expressando-se. Ou deixa eu dizer para vocês em outras palavras, claro que você, quando sair daqui, você vai para a sua casa, mas amanhã, já no seu trabalho, no seu lar, onde quer que você esteja, você está levando no seu interior o Rei do Universo. Queridos, se é não mais eu, mas Cristo, Ele de alguma maneira vai se manifestar ou se expressar através de nós.
se você deixar, é claro. Porque quando, de fato, a nossa alma, ela não é curada, não é tratada pelo Senhor, o que as pessoas vão ver é tão somente a nossa persona, a nossa personalidade, os nossos pensamentos, a nossa maneira de falar, que é totalmente, muitas vezes, esquisita, não tem nada a ver com o nosso Senhor. Irmãos, quantas pessoas batem no peito e afirmam que são embaixadores de Cristo? Nós somos embaixadores de Cristo. Isto, se não for realidade na nossa vida, é jargão religioso. O que é um embaixador? É um representante diplomático de um país. Paulo fala que nós somos embaixadores de Deus. Então, o que nós representamos aqui na face da terra? Um reino. Que reino que é este? O reino do nosso Pai. Agora, onde é que está esse reino? Literalmente está lá. Ele é o reino. E a palavra fala em Lucas 17, 20 e 21, que o reino de Deus não vem para nós ou para aqueles que nós anunciamos, porque nós temos que arregimentar pessoas para este reino, reino de Deus, não para a nossa comunidade. A comunidade dos santos, ela se reúne na Rua Acre 260, mas nós podemos pregar, vamos para a nossa igreja. Nós não temos igreja, nós somos a igreja de Cristo. Quando alguém pergunta para nós, você pertence a qual igreja? Não é esquisito isso, irmãos? Quantas igrejas tem? Só existe uma igreja, a igreja de Cristo, e este organismo vivo. Porque quando nós dizemos que pertencemos a uma denominação, por exemplo, eu pertenço à Palavra da Cruz. Palavra da Cruz me denomina. Deus não quer isso para nós, irmãos. Ou nós somos a igreja de Cristo, o organismo vivo, ou então vamos pertencer a uma denominação e tão somente a denominação. Seja Assembleia, Batista, tudo isso denomina um ser humano. Deus não quer isso. Nós não somos denominados pela denominação. Nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Ele nos tornou filhos. Então nós somos filhos, nós pertencemos a um reino e Ele nos confiou um reino a nós. Nós somos embaixadores deste reino. Então, e o reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17, versículo 20 e 21. Não está lá, nem acolá, não está lá. O reino de Deus está dentro de vós. Então, nós temos que falar para as pessoas deste reino. Agora, como nós podemos falar deste reino para as pessoas se nós mesmos não desfrutamos deste reino? O que é desfrutar deste reino? De tudo aquilo que Cristo é. Onde está o Rei, está o reino. Ele é o Rei da glória. Se Cristo é a minha vida, é a nossa vida, nós temos o reino dentro de nós. O reino de Deus, que é Cristo, é o governo de Deus sobre nós. Estão me compreendendo, irmãos? Então, aí sim nós podemos dizer que somos embaixadores de um reino. Nós representamos um reino. Nós estamos aqui arregimentando pessoas para este reino. Agora, como que as pessoas vão se interessar por este reino? Em primeiro lugar, que ela vai olhar para a tua vida. Tua vida. A tua vida expressa Cristo, irmãos. O que é cristianismo? Cristianismo significa não mais eu, mas Cristo. Quando Paulo teve aquela linda visão, aquele arrebatamento de espírito, 2 Coríntios 12, 1 e 2, ele diz assim, ele define o que é um cristão. Ele disse assim, conheço um homem em Cristo. Cristianismo é um homem em Cristo. O que é um cristão? É um homem, uma mulher em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, já foi apagada, Ele já pagou o preço, já pagou os nossos pecados. Nós não temos nenhuma conta para pagar, para acertar com Deus, porque o Filho veio a este mundo em carne e foi para a cruz, e ali na cruz Ele provou, Hebreus 2:10, a morte por cada um de nós. Que lindo é isso, irmãos. A tua morte Ele provou lá na cruz. Então você hoje é um filho, uma filha
eterna de Deus o Pai. Nós, como dissemos hoje pela manhã, nós não temos que temer nada e nem ninguém. Por quê? Porque nós já passamos da morte para a vida. Nós somos cidadãos celestiais, porque fomos inseridos no corpo de Cristo, fomos enxertados ali naquela oliveira verdadeira que é nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos colocados nele. Então agora, nós que produzimos frutos maus, pelo fato de estarmos e de sermos enxertados na videira, vamos produzir frutos bons. E como o nosso Pai tem cuidado da videira, Deus disse assim, o Senhor Jesus disse assim em João 15:1, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Então Ele cultiva, Ele cuida da videira, e nós fazemos parte desta videira, nós somos os ramos. Quem produz fruto hoje é nós temos que produzir frutos. Estão me compreendendo, irmãos? E é frutos para Deus, qualquer tipo de fruto, seja uma vida frutífera, a manifestação dos frutos do Espírito, é fruto para Deus. Quando você prega para alguém, a pessoa, ela crê, é fruto para Deus, não fruto para a denominação, mas fruto para o reino. A igreja de Cristo é como se ela passasse constantemente na porta do inferno e tirasse as pessoas de lá, do império das trevas, do inferno, e transportasse elas para o reino do Filho do seu amor. Percebe, irmão? Isso é tão profundo. Agora nós vamos verificar aqui que aquele que mora dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, ele é uma doçura. Quando Cristo é a nossa vida, quando tem essa convicção de que Ele habita em mim, não mais eu, mas Cristo vive em mim, como que Ele vai se expressar através de nós? Primeiro, pela Sua palavra. Como tem sido o nosso falar, irmãos, cotidianamente? Como que é o falar de Cristo? Você já tem experimentado o falar de Cristo? Abra sua Bíblia junto comigo, por favor, em Cânticos de Salomão, ou Cantares, no capítulo 5, versículo 16, nós temos uma expressão aqui bastante significativa, mostrando como é o falar do nosso amado Senhor. Cântico capítulo 5, verso 16, veja que coisa mais linda, meus irmãos, veja que doçura é o falar de Cristo. A palavra diz assim, Cântico capítulo 5, verso 16, diz assim as Escrituras, o seu falar, só lembrando que isto aqui é a noiva, a Sulamita, que é uma figura da igreja, está falando a respeito de Salomão. Salomão, ele é uma figura de Cristo. Então, o que ela diz a respeito do seu esposo? O seu falar é muitíssimo doce. Irmãos, o falar de Cristo não é apenas doce, é muitíssimo doce. Aqui no hebraico não tem uma definição para essa palavra muitíssimo doce, porque tudo que Cristo é em realidade espiritual é infinito. O falar dele é um falar doce eternamente. O seu falar é muitíssimo doce. E porque o falar dele é muitíssimo doce, ele se torna para nós o quê? Totalmente desejável. Desejável. Queridos irmãos, nós temos desejado o Senhor, temos desejado falar do Senhor, esse falar que é muitíssimo doce, porque muitas pessoas têm fastio de Cristo, não querem o falar dele. O falar dele é muitíssimo doce, ele tem dito isto, disse isso para os seus discípulos muitas vezes, também para nós, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouve a minha voz. Então a voz dele é muitíssima doce, é um falar que é desejável, ele é, pelo seu falar, totalmente desejável. Queridos, agora para pensar um pouquinho, o que tem no coração de Cristo? A palavra vai dizer lá em Mateus, não precisa abrir,
capítulo 12, versículo 34, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o falar de Cristo é muitíssimo doce, o que Jesus tem no coração? O que nós vemos no coração do nosso amado Senhor? Queridos, vemos muitas coisas. A primeira delas é que seu falar era muitíssimo doce. Nós conhecemos uma pessoa quando ela fala, e o nosso Senhor Jesus Cristo está falando a todo tempo. A todo tempo. Então, podemos conhecer o coração dele. No coração dele está algo muito especial, que é a sua noiva, a sua igreja, que somos nós. Ele nos ama tanto, irmãos, que ele entregou-se por cada um de nós, lá no Calvário. Apocalipse fala, capítulo 1, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos purificou dos nossos pecados. Hebreus 1,3 fala que depois que ele fez a purificação dos pecados, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. E ele tem falado conosco hoje. Cantamos aqui aquele cântico que ele não esqueceu do ladrão ali da cruz. Imagina, irmãos, quando aquele ladrão ouviu aquelas palavras tão doces do lábio do nosso amado Senhor, por aqueles soldados que haviam infligido tanta dor nele, tanta aflição, tanto desprezo, tanto ódio. E Jesus então, orando ao Pai, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que doçura é isso, irmãos. Aquele coração daquele ladrão não resistiu o doce falar de Cristo e se rendeu a ele. Até repreendeu seu amigo dizendo o seguinte: olha, nós sim, na verdade, nós merecemos este castigo, porque os nossos atos nos denunciam, mas este nenhum mal fez. Aí ele virou-se para Jesus, fez a mais linda oração deste mundo. Ele disse assim para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Queridos, que oração! E Jesus diz para ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Que falar doce ao falar dele. Irmão, você já parou para pensar como tem sido o teu falar? O nosso falar tem sido um falar ríspido. Você já viu, alguém já viu aqui, conhece cachorro pitbull? Ele não é bravo. Estranhos, ele vai assim, com aquela cara de bravo. Assim são muitos crentes evangélicos. Tem aquelas caras de pitbull, uma cara amarrada que só sai grosseria dos seus lábios. Se é não mais eu, mais Cristo, como tem sido o nosso falar, irmãos? Será que o nosso falar é um falar doce? Irmãos, quando Jesus falava, sabe o que acontecia nos lábios dele? Abra sua Bíblia no Salmo 45, versículo 2. Aqui nós temos uma revelação tão profunda, tão magnífica, tão extraordinária, que o nosso coração deve pular de alegria, porque quando lemos a palavra, o que nós vemos é isso. Salmos 45, versículo 2, a Bíblia diz assim, olha só que interessante, irmãos. Tu és, não é que ele vai ser, tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Agora preste atenção na parte B deste versículo. Nos teus lábios se extravasou a graça. Queridos, sabe o que isso significa? Que o falar do Senhor Jesus, por ser tão doce, era um falar tão gracioso. A graça nos lábios de Jesus extravasava. Que lindo, meus irmãos. Isso é tão precioso para o nosso coração, tão maravilhoso. Então, queridos, como tem sido o nosso falar? Será que aquele que habita em nós, o Deus de toda graça, o Senhor Jesus, que é cheio de graça e de realidade espiritual, será que nos nossos lábios tem extravasado a graça? Porque se o nosso coração está cheio de Cristo, a boca irá falar
do que está cheio no nosso coração. Comece a prestar atenção nas tuas palavras. O que tem saído da tua boca? É graça? É Cristo? Irmãos, eu tenho sido muito deficiente nessa área. Eu tenho sido uma pessoa muito grossa. Eu tenho falado coisas que hoje o Senhor tem me corrigido. Se é não mais você, mas o meu filho em você, o meu filho fala com doçura, seu falar é muito doce. O meu filho, quando fala, extravasa a graça nos seus lábios. Por que você está agindo dessa maneira? A sua alma precisa ser tratado nisto. Você precisa da formação do meu filho no seu coração. Você precisa ser cheio de Cristo, porque se eu estou cheio de Cristo, o que vai sair dos meus lábios? Graça, amor, misericórdia, Cristo, pão vivo. Eu não vou ter outro assunto. Esse tempo atrás, estava conversando com o irmão que já pregou aqui, irmão muito querido, mora lá em Minas Gerais, passou um tempo lá, Anastácio pregou aqui também. Ele disse assim que às vezes as pessoas me veem tão calado, mas eu não consigo me adaptar nem em meio dos irmãos, que quando eles se reúnem, o falar deles não é Cristo, ele se isola. Agora, quando você chega perto desse irmão para falar de Cristo, você é muito bem-vindo, ele tem prazer na tua conversa, é gostoso demais, irmãos. Então nós temos que vigiar a porta dos nossos lábios, ou então pedir ao Senhor: Senhor, põe guardas na porta dos meus lábios, para que não saia palavras obscenas, palavras que venham ferir e machucar pessoas. Eu estou nessa escola, irmãos, e o Senhor tem me ensinado a cada dia a ter um falar agradável, uma palavra que é temperada com sal. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 4, olha que versículo maravilhoso aqui, irmãos. Aqui o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 4, o versículo 6, ele diz para nós algo tão fundamental com relação ao nosso falar. Ele diz assim, olha, Colossenses 4, versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Está vendo aqui, irmãos? Eu quero que você preste atenção nessa palavrinha aqui no texto, sempre. A vossa palavra seja sempre agradável. Irmãos, por que o Espírito Santo pede isso de nós? Porque não é não mais eu, mas é Cristo. Irmãos, tem circunstâncias na nossa vida, as injustiças, pessoas que às vezes nós temos vontade de falar um monte de coisas para elas, mas aqui não se esqueça disso, irmãos, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, uma palavra dócil, uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo. Nós temos o Deus de toda a consolação habitando em nós. Então qual é a nossa dificuldade? Em falar de uma forma dócil, porque quando nós falamos palavras agradáveis, palavras de consolo, palavras de conforto, sabe o que acontece? Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 16, versículo 24. Olha que declaração profunda, profícua, contundente, indelével nós temos aqui. Então, seja a vossa palavra sempre agradável, temperada com sal. E aqui em Provérbios 16, verso 24, está escrito assim, olha: palavras agradáveis são como favo de mel, doce. Palavras agradáveis, elas são doce. O falar de Cristo é muito doce. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis, elas curam,
elas restauram, elas regeneram. Irmãos, como tem sido o nosso falar, irmãos? Queridos, Cristo nos justificou lá naquela cruz. Lá em Romanos 6,7 a Bíblia diz assim: porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Irmãos, como deve ser o falar de um justo? Ou como pelo menos deveria ser? Como é o falar de um justificado? Vamos abrir nossas Bíblias nos Salmos 37, versículo 30. Salmos 37, verso 30. Veja como deve ser o falar de um justificado. Olha que interessante. O que a boca do justo deve proferir, ou o que a boca do justo ela profere. Versículo 30 diz assim a palavra. Salmos 37, versículo 30. A boca do justo profere a sabedoria. Irmãos, você entendeu essa primeira parte aqui? O que significa que a boca do justo profere o quê? Não profere sabedoria, profere a sabedoria. O que nós vamos proferir? Cristo. Lá em 1 Coríntios 1,30 a Bíblia diz assim: porque vós sois dele em Cristo, o qual se vos tornou da parte de Deus sabedoria. Cristo é a sabedoria de Deus para nós. Então, a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. Irmãos, quantas besteiras nós temos falado, irmãos. Eu fui um homem que contei muitas pilhérias, piadas, e tirava sarro dos outros. E nós temos uma tendência muito grande de proferir isso. Quando você está perto de uns colegas aí que são mundanos, que contam uma piada, você tem uma para contar também. Você é influenciado tão facilmente pela sabedoria deste mundo, pelo entendimento deste mundo, mas a Bíblia diz que a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. Agora, por quê? Olha o 31. No coração tem ele a lei, a palavra do seu Deus. Então, se nós temos no nosso coração a palavra de Deus, a boca fala o que está cheio, o coração. Sabe por que muitas pessoas não pregam a palavra? Não vivem a palavra? Porque os corações estão vazios. Está cheio de religião. Estão me compreendendo, irmãos? Você entendeu esse versículo aqui? No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Tem muito crente vacilão, porque não consulta o Senhor, não consulta a palavra, estão vacilando sempre, estão escorregando sempre, porque o mundo ele puxa as pessoas para baixo, mostra as alegrias, os prazeres, e vamos curtir a vida. Mas, irmãos, você só pode curtir a vida se tiver uma vida para curtir. Quem tem uma vida para curtir, vai curtir a vida neste mundo. E eu faço até aqui um incentivo: curte a sua vida mesmo. Come, bebe, porque amanhã você vai morrer. Você vai para o inferno, mas lá no inferno você vai dizer o seguinte: eu fui para o inferno, estou no inferno, mas eu curti a minha vida. Aí você vai ficar eternamente no inferno. Agora, para os filhos de Deus, neste mundo, nós vamos ter aflição, mas depois, irmãos, nós vamos gozar a glória eterna junto com o Senhor. Já participamos destes gozos antecipados aqui, quando cremos em Cristo. Cristo é a nossa alegria. Ele é amor, alegria, paz, bondade, benignidade. Então, o cristão tem uma alegria que ninguém mais pode tirar. Quem pode tirar a alegria de um cristão? O querido irmão Serginho, lá de Fortaleza, morreu essa semana. Inclusive mandei um vídeo lá no grupo dos jovens, ficava na rede, né? Não sei se o Ademir foi lá conhecer ele. O Ademir conheceu ele, faleceu, né? E meu irmão muito querido, nunca se ouviu murmuração nos lábios daquele irmãozinho, né? Só
ficava numa rede, tomava banho numa rede, ninguém podia pegar ele porque quebrava, você pegava nele quebrava, e ele na rede todo entravadinho. Eu vou depois passar o vídeo para vocês, mas ali na rede, e louvando ao Senhor, louva a Deus pela vida de vocês, louva a Deus por isso, por eu ter crido na minha morte e ressurreição com Cristo, Cristo é a minha vida. Que coisa mais linda, irmãos. E eu, quando saí da casa dele, vinha vindo lá para Aracati, lá no Ceará, fiquei pensando, ele ficou lá naquele fim de mundo, no interior do Ceará, não tem ar-condicionado, é seca, ali é um lugar seco, ali tem as carnaúbas, que tem aquelas folhas verdes, mas somente isso. Falei, meu Deus, ele não pode passear, ele não pode dar uma voltinha, comer fora num restaurante, não pode visitar o irmão, uma irmã, não pode participar de uma conferência, não pode participar de um culto, ele não pode ir até a cidade. Mas ele tinha uma coisa que muitos não têm: Cristo, alegria, e os lábios dele só saía graças a Deus pelos irmãos, graças a Deus isso, aquilo. Irmãos, que maravilha isso, irmãos. Agora nós somos murmurantes, reclamões. Misericórdia, irmãos, misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, a boca vai sempre falar o que está cheio o coração. Essa é a questão da doçura da expressão de Cristo em nós, pelo nosso falar, e a manifestação da vida de Cristo. Cristo se manifestará em nós, toda a sua doçura, em primeiro lugar, pelo seu falar. Pelo seu falar. Agora, em segundo lugar, tem outra coisa que é muito interessante, nós devemos atentar também: os pensamentos de Cristo. O que Jesus Cristo pensava? O que tinha no seu coração? O que Cristo pensa sobre você? Lembra que ele disse lá que eu e o Pai somos um? Aquilo que o Cristo pensa, o Pai também pensa. Nunca houve nenhuma divergência entre os pensamentos do Pai e do Filho. Cristo é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Agora, a palavra fala lá em Jeremias 29, versículo 11, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que desejais. Quais são os pensamentos dele para comigo e com você? Pensamentos de paz e não de mal. Mas por que nós sofremos tanto? Por que tantos males acontecem, irmãos? Você não percebe que nesses últimos dias é o que nós estamos vivendo e que Deus está separando o seu povo? Ele está arrebanhando o seu povo para Ele mesmo. Então Ele manda o quê? Estamos vivendo já os princípios das dores. Lucas vai dizer, capítulo 11, que nos últimos dias, os princípios das dores seriam epidemias. E hoje em dia, meus irmãos, que tristeza é saber que muitos dos chamados filhos de Deus optam por ficar em casa em dia da reunião da igreja, a se reunir como igreja. Aqui, irmãos, não é lugar de pegar vírus nenhum, que é lugar de edificação, de libertação, e Deus guarda os seus. Ele guarda os seus. Nunca teve nenhuma notícia de que alguém daqui que participava da reunião pegou esse vírus. Tem sim uma irmã que pegou, e o irmão também, mas ela tinha tudo para morrer, mas diabética e uma série de coisas, mas hoje ela veio na reunião de manhã, está curada. Seu esposo também, curado. Um renal crônico pegar Covid, e daí? Vai morrer? Se Deus quiser, morre. Se Deus falar não, não. Então, queridos, é tempo de nós nos despertarmos do sono e ter um pensamento só, e olhar para o alvo, não um alvo. Nós prosseguimos não para um alvo, mas para o alvo. Os nossos pensamentos têm que estar voltados para Ele, e então identificar os pensamentos dele para nós, que estão todos nas Escrituras Sagradas. Se não, irmãos, se nós não tivermos os pensamentos do Pai, a gente vai falar muitas besteiras.
como a gente vê hoje em dia em muitos veículos, né? Tem um peixinho assim, alguém me diz, esse é o símbolo do cristianismo. Não é. Alguém diz para mim, então o símbolo do cristianismo é a cruz vazia. Não é a cruz vazia, porque o ladrão, aquele que morreu na cruz também, com Cristo lá, eles foram sepultados e a cruz ficou vazia também. O símbolo do cristianismo é a tumba vazia. O nosso Senhor, Ele ressuscitou e nos incluiu na sua ressurreição. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, quais são os pensamentos de Deus para teu respeito? Abra comigo aqui no Salmo 139. Salmo 139, versículo 17. Veja aqui a expressão do salmista. Ele disse assim, olha que coisa mais interessante. Queridos, esse Salmo 139 é um salmo tão maravilhoso, é um salmo que vai mostrar toda a realidade da onisciência, onipotência de Deus, da sua soberania. Ele chega aqui no versículo 17, ele diz assim, olha, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Presta atenção, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. O que significa, irmãos? Por que o salmista, ele tinha essa revelação dos pensamentos de Deus que eram preciosos para ele? Porque ele lia as Escrituras Sagradas. Então ele pôde contemplar quão preciosos são os teus pensamentos para mim. São preciosíssimos demais. E como é grande a soma deles. São pensamentos infinitos, irmãos, para mim e para você. Os pensamentos dele estão muito acima dos nossos pensamentos. São mais altos que os nossos pensamentos. Agora, queridos, não queira viver a sua vida pelo seu próprio pensamento. Quando uma pessoa resolve deliberadamente viver segundo aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha que é certo e correto, ela está perdida. Ela pode correr naquele erro, que há caminhos que ao homem parece justo, mas no final é caminhos de morte. Mas, irmãos, entenda uma coisa que é interessante aqui. Se você pensa e age de uma maneira divorciada das Escrituras, os seus pensamentos estão distorcidos e a Bíblia diz que você está sendo um rebelde. Aqui em Isaías capítulo 65, abra comigo por favor, o versículo 2, Isaías 65, verso 2, temos uma declaração de quem são os rebeldes. Os rebeldes são aqueles que eles seguem os seus próprios pensamentos, diz assim a palavra, 65:2 de Isaías, estendi as mãos todo dia a um povo rebelde. Presta atenção, não é que o Senhor não, o Senhor ama, o Senhor estendeu a mão, todo dia, o Senhor todos os dias está estendendo a sua mão para um povo rebelde, um povo que anda por caminho que não é bom. Por que não é bom? Porque eles estão seguindo os seus próprios pensamentos. Não, a minha filosofia de vida é assim, eu penso dessa maneira, então eu não posso caminhar com você, você tem uma religião, você tem uma doutrina, queridos, isso é horrível, isso é terrível. E o profeta Jeremias, ele faz uma pergunta lá em Jeremias 4:14, até quando vocês vão hospedar os maus pensamentos? Até quando? Nós temos que pensar biblicamente. O Espírito nos enviou Cristo e Ele deseja que nós pensemos todos a mesma coisa. Filipenses 2:2, Paulo diz assim, que penseis todos a mesma coisa. Pensar em quê? Nele, naquilo que Ele disse. Nós não podemos ter pensamentos diferentes daquilo que Ele disse. Nós não podemos ter conceitos e opiniões diferentes daquilo que Ele disse. É para nós pensarmos a mesma coisa. Dá uma olhada, por favor, em Filipenses capítulo 2, versículo 2. Olha que texto precioso, irmãos. Filipenses 2:2, porque a unidade Ele fez, Ele já fez a unidade, nós estamos unidos à cabeça. Então a cabeça pensante não é eu e você, é Ele,
nós temos que pensar, o nosso pensamento tem que estar envolvido com Ele, com o nosso amado Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Veja só aqui, Filipenses 2:2, completai a minha alegria. De que maneira nós vamos completar a alegria do nosso amado Senhor? De que maneira? De que modo? Ele já explica aqui, de modo que penseis a mesma coisa. Quando nós pensamos a mesma coisa, nós estamos então completando a alegria dele. Lembra que 3 João 1,4 diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui sentimento no original é pensamento. A mesma palavra que aparece lá em Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo pensamento. Na nossa Bíblia atualizada está sentimento, mas lá é pensamento. Tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo. Porque é não mais eu, mas é Cristo, queridos. A cabeça que deve governar os nossos pensamentos é Cristo. É Cristo. Não podemos viver uma vida dirigida por nós mesmos. Se você viver uma vida dirigida por você mesmo, você não vai ter vontade de reunir como igreja. E a Bíblia diz assim, lá em Hebreus 10:25, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Ah não, eu já fui de manhã, não preciso ir à noite. Percebe? E aí vai, você está sendo regido pela sua própria mente carnal. Ou então, aqueles que são governados, aquelas esposas que são governadas pelos maridos, os maridos pelas esposas. Para que ir lá na igreja? Para que reunir como igreja? Percebe, irmãos? E a palavra fala assim, a alegria do Espírito Santo, quando ele diz assim, completai a minha alegria. Como podemos alegrar o Senhor? Lembra do Salmo 133:1? Ó, quão bom e quão suave é viver unidos os irmãos. É o pensamento dele para nós, só que nós não entendemos. A gente quer viver pelo nosso próprio pensamento. Isto é uma tragédia, irmãos. É uma tragédia. A Bíblia é tão clara, tão esclarecedora. Será que nós não compreendemos? Nós ouvimos e não respondemos a Ele. Então, quando nós ouvimos o Senhor e não respondemos ao Senhor, sabe o que nós estamos fazendo? Fazendo escolhas à parte do Senhor. E o que Ele vai enviar para nós? Você quer ver? Abra lá em Isaías, capítulo 66. Isaías 66. Veja aqui. Presta atenção, irmãos. Então o Senhor está clamando, Ele está falando, mas ninguém está respondendo. Então a gente é como que se dissesse para Ele, então eu vou seguir os meus próprios pensamentos. Ele diz assim, Isaías 66, verso 4: assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Agora presta atenção, porque clamei e ninguém respondeu. As pessoas não respondem ao Senhor. Clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Então, quando a pessoa vive pelos seus próprios pensamentos, ela está fazendo as suas próprias escolhas, e isto é uma tragédia. Penseis todos a mesma coisa. Não estou aqui dizendo que os irmãos não devam ter opiniões. Eu tenho opiniões sobre muitas coisas. Opinião, sempre as opiniões, cada um vai ter a sua. Governantes, uma série de coisas, gostos, cada um tem a sua opinião sobre roupa, minha opinião é essa, tem opinião. Mas na palavra, nós temos que ter convicção. Porque se nós tivermos opiniões na palavra, as nossas opiniões irão nos dividir. A nossa convicção na palavra irão nos unir. Percebe? Unidade. Penseis todos a mesma coisa. Irmãos, vamos parar por aqui.
mas nós vamos voltar, tratando mais desse assunto, o que significa ser habitado pela doçura de Cristo, no sentido de que Ele seja expresso através de nós. Hoje vimos duas coisas, o nosso falar e os nossos pensamentos. Para encerrar, eu quero ler mais o último versículo. Você que não tem opção de pensamentos, vou te dar uma receita aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Então o apóstolo Paulo vai mostrar para nós pelo Espírito em que nós devemos pensar. Diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Então nós vamos ler esse versículo e vamos ter uma palavra de oração para participarmos então da mesa do Senhor. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, preste atenção em que você deve pensar. Tudo que é verdadeiro, você deve pensar. Tudo que é respeitável, você deve pensar. Tudo que é justo, você deve pensar. Tudo que é puro, você deve pensar. Tudo que é amável, você deve pensar. Tudo que é de boa fama, você deve pensar. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, se você pensar nisso, você desfrutar dessas coisas, a tua mente vai estar ocupada não com coisas, mas com aquilo que Ele quer que você pense. E o nosso pensamento, irmãos, não pode ser outro, é Cristo. Pensar nele, desfrutar dele, aprender a Ele. Ele que é manso e humilde de coração. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos pelo privilégio de mais uma vez nos reunirmos debaixo do nome do Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra foi lida, que essa mesma verdade venha frutificar em nós, trazendo vivificação, restauração, cura, nos dando sabedoria e discernimento, Pai, para então cada vez mais nos achegarmos ao Senhor, seguirmos Ele mais de perto. Abra os nossos olhos e os ouvidos para que possamos perceber cada visitação Tua em nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado pelo tempo que passamos aqui reunidos debaixo do nome do Senhor. E aí no nome de Cristo que nós oramos. Amém.